Então, nós falamos sobre jurisdição e competência, trouxemos qual que é a diferença de jurisdição, dizer o direito, todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. Falamos da autotutela, a questão, né, da greve, a autocomposição, que nós temos a comissão de conciliação prévia, prevista lá no artigo 625-A, até a letra E da CLT. Heterocomposição, previsão também está lá no artigo 114, parágrafo 1º da Constituição Federal. Falamos a questão dos critérios de competência, em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do lugar e em razão do valor da causa. E fizemos uma classificação rápida, né, com relação à competência originária, derivada, e competência absoluta e competência relativa. Mencionei para vocês a respeito da incompetência relativa na Justiça do Trabalho. Ela é arguída por meio de exceção de incompetência, o que não acontece no processo civil. No processo civil é matéria de preliminar. E paramos aqui na competência relativa. A última coisa que nós tratamos aqui da competência relativa. Então, continuando, né, vou aqui aumentar a letra. Fica mais fácil explicar. Então, o que nós temos agora aqui? No processo do trabalho, agora nós vamos entrar mais propriamente dito ao processo do trabalho, a espécie mais conhecida de competência relativa é a questão em razão do lugar, que nós chamamos de territorial. Vou colocar a data aqui para não misturar. Então, a espécie mais conhecida na Justiça do Trabalho, em questão de competência, é em razão do lugar. É aquilo que eu mencionei para vocês. O empregado trabalhou em Guaxupé. Ele pode ajuizar a ação em São José do Rio Pardo? Poder, ele pode. Mas o empregador, em tese, se o empregador é de Guaxupé, o empregador vai alegar o quê? Exceção de incompetência. Vai afirmar que o juiz de São José do Rio Pardo, ele é incompetente para analisar aquela causa em razão do lugar. Então, nós temos aí a incompetência territorial. Com isso, o juiz vai encaminhar os autos, constatando que ele trabalhou aqui, realmente vai encaminhar os autos para Guaxupé, e é o juiz de Guaxupé que vai analisar o caso. Então, essa é a primeira observação. Aí nós temos aqui, ó, com relação ao valor da causa. O valor da causa não é critério para delimitar a competência. Nós temos aqui a competência na Justiça do Trabalho não pode ser delimitada por questão do valor da causa. Nós temos 3 procedimentos no processo do trabalho e você tem que saber isso aí até o último dia da sua vida, se não mudar a lei. Você tem que saber isso aí. Ação até 2 salários mínimos. Procedimento sumário. Então, vamos repetir aqui. Até 2 salários mínimos. Procedimento sumário. Até de 2 até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, procedimento ordinário. Não basta saber só quais são os procedimentos. Você não deu para fazer, eu gosto de fazer sempre uma tabelinha dessa daí, estou para fazer uma tabela dessa aí, para ajudar vocês com relação ao direito civil e ao processo penal também. Se você começar a estudar fazendo o comparativo, fica mais fácil. No procedimento lá do juizado especial, nós temos sumaríssimo, nós temos procedimento sumário, procedimento ordinário nas outras esferas. Então, acima aqui de 40 salários mínimos, procedimento ordinário. Consequência do procedimento sumário. Não cabe recurso, salvo se violar a Constituição Federal. Então, a decisão não cabe recurso, é irrecorrível, salvo se a matéria for constitucional. Aí, pronto, pode recorrer.
Fora isso, não pode recorrer. Essa é a consequência do procedimento sumário. Testemunhas. Vai poder levar duas com base na analogia do rito sumaríssimo. Testemunhas, duas. No procedimento sumaríssimo, nós temos até duas testemunhas também, para cada parte. E o endereço, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo aqui da Justiça do Trabalho. Não cabe citação, notificação, ou citação por edital. Se for preciso, se o réu for desconhecido, estiver em local incerto e não sabido, vai ter que ser feito no rito sumário. Detalhe para não confundir, no procedimento sumaríssimo pode ter perícia. Pode ter requerimento de prova pericial, sem problema nenhum. E aqui no rito ordinário, até 3 testemunhas para cada parte. Eu sei que eu já falei isso com vocês, tenho certeza que eu já mencionei isso aí, mas eu vou repetir toda vez que eu falar sobre esse assunto, eu volto nessa tecla, porque isso as pessoas erram, elas confundem no processo de trabalho. Depois, quando você sabe, você que já está sabendo, que já está entendendo, já não esquece isso mais, você acha que é besteira, mas tem muita gente que erra isso. Muita gente. Então, para te falar, se não fosse prova virtual, com certeza, pelo menos um erraria uma questão dessa na prova quando é cobrado. Pelo menos um erra quando é cobrado isso aí. Então, estou reforçando. Lembrando, no inquérito para apuração de falta grave, é até 6 testemunhas para cada parte. Então, nós fechamos aí a questão do rito, valor da causa aqui na Justiça do Trabalho. Não é questão de competência, porque o juiz do trabalho ele é competente tanto para o procedimento sumário, quanto para o procedimento sumaríssimo, quanto pelo procedimento ordinário. Mas nós temos que trazer aqui qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença que nós vamos deparar com relação à competência, a diferença da incompetência ou competência relativa da competência absoluta. Diferenças da competência relativa versus absoluta. Aí eu vou fazer um quadro, que vai ficar mais fácil para poder explicar. Fazer aqui 3 colunas, dá? Deixa eu ver, 1, 2, 3 ou 4. 3, vamos fazer 3. Mas se precisar mais, a gente utiliza aqui mais aqui. Então, eu vou colocar aqui na primeira coluna competência ou incompetente absolutamente, né? Competência absoluta. A incompetência absoluta. E aqui relativa. Vamos lá. Quando eu tenho... Quais são as espécies de incompetência absoluta? Ela está relacionada a quê? Bom, ela vai estar relacionada com a questão da matéria. Primeira situação, matéria, questão material. Juiz do trabalho pode julgar questões criminais? Não. Juiz do trabalho pode julgar questões de família? Não. Juiz do trabalho pode julgar questões do consumidor? Não. Por que ele não pode julgar? Porque ele é absolutamente incompetente para julgar aquelas ações. Ah, mas ele não é juiz? Ele é juiz, mas ele não tem competência para analisar essas causas. Ação criminal, consumidor, previdenciário, não tem competência. Então, é em razão da matéria. Nós temos também aqui a incompetência em razão da pessoa e em razão funcional. Essas duas hipóteses aqui não acontecem na Justiça do Trabalho. Quer ver por quê? Uma ação do empregado, do presidente da República, eu tenho ali, em razão da pessoa, que tem que ser o Supremo Tribunal Federal que vai julgar?
Não, porque nós temos que o Supremo Tribunal Federal vai julgar nos crimes comuns e o Assembleia nos crimes de responsabilidade. Então, eu tenho a competência em razão da pessoa, ou, às vezes, em razão da função exercida por uma determinada pessoa. Então, essas duas aqui, elas não se aplicam à justiça do trabalho. A incompetência relativa, ou ela é territorial, ou ela é em razão do valor da causa. Em razão do valor da causa, a Justiça do Trabalho também não vou aplicar isso aqui, porque o juiz não vai ser incompetente se for sumário, se for sumaríssimo, se for ordinário. Não tem ali a questão da incompetência desse juiz com relação a essas causas. Então, esses que estão em vermelho, eu não utilizo na Justiça do Trabalho. Nós não vamos ter essas situações na Justiça do Trabalho. Ou é em razão da matéria, ou é em razão territorial. Quando é cobrado na prova da OAB, está relacionado à matéria ou territorial. Exemplo. Empregado sofreu um acidente e morreu em relação ao trabalho. Acidente do trabalho. Morreu ali. O juiz do trabalho vai poder julgar a questão do benefício previdenciário para ele, para a família? Não. Previdenciário, não. Porque o juiz do trabalho é incompetente com relação a essa matéria. Mas o juiz do trabalho tem competência para julgar os danos morais decorrentes daquele acidente que aquele empregado sofreu? Sim. Aí é a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho tem competência para julgar as férias que não foram pagas, as horas extras que não foram pagas, o 13º que não foi pago? Sim. A Justiça do Trabalho tem competência se foi um crime que aconteceu e ele morreu dentro do trabalho? Não. O crime não tem, porque ele é incompetente, absolutamente, o juiz do trabalho. Então, com relação à pessoa funcional, não tem. Com relação ao valor, nós temos questão territorial. O empregado trabalhou no Rio de Janeiro, ele mora em Guaxupé, ele vem e entra com a ação em Guaxupé. Mas ele trabalhou no Rio de Janeiro. O juiz do trabalho aqui de Guaxupé, ele é incompetente. Mas ele não é absolutamente incompetente. Ele é relativamente incompetente. Por quê? Porque se ninguém falar nada, se ninguém questionar isso aí, o juiz do trabalho de Guaxupé passa a ser competente, mesmo ele tendo trabalhado no Rio de Janeiro. Por isso que nós chamamos de incompetência relativa. Então, nós temos, com relação aqui à alegação. Deixa eu passar esse quadro por abaixo, tem uma linha ali que está atrapalhando. Momento da alegação. Qual que é o momento que deve ser alegada a incompetência absoluta aqui? No caso da incompetência absoluta, é a qualquer tempo, porque gera nulidade. É nulo se um juiz incompetente proferir uma decisão. Vai gerar o quê? Nulidade pode ser alegada a qualquer tempo e... isso aí. Nulidade pode ser alegada a qualquer tempo. Agora, e no caso aqui da incompetência relativa? Aí nós vamos precisar abrir aqui na CLT o artigo 800, que vai tratar disso. No artigo 800 fala, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação e antes da audiência, e em peça que sinalize a existência desta exceção, se iniciar o procedimento estabelecido nesse artigo. Então, o que nós podemos escrever com base no artigo 800? Quando que deve ser alegada a exceção de incompetência? Nós temos aqui 5 dias no prazo até 5 dias a contar da notificação e antes da audiência. É esse o prazo. Está lá escrito no artigo. Qual é o prazo? Então, 5 dias, até 5 dias da notificação e antes da audiência. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. A audiência, deixa eu ver aqui um calendário aqui, ó. A audiência vai ser... A audiência está marcada para 30 de abril de 2021.
marcou audiência. Seu cliente, o reclamante entrou, seu cliente pediu para te notificar, você recebeu a notificação hoje. Hoje é dia 9/4/2021. Você recebeu a notificação hoje. Quando que começa a contar o seu prazo? Então, a notificação é hoje, começa a contar na segunda-feira. Porque sábado e domingo não conta o prazo, conta na segunda. Então, eu tenho ali dia 9 é hoje, eu tenho dia 12, 13, 14, 15, 16. Não tem nenhum feriado até o dia 16. Então, você tem até o dia 16 de abril de 2021 para arguir a exceção de incompetência em razão do lugar ou territorial. É lógico que o empregado está alegando que trabalhou numa cidade e não é essa cidade. Você está alegando que aquele juiz é incompetente. Então, você tem 5 dias para alegar e tem que ser antes da audiência. Antes da audiência. 5 dias. E absoluta, a qualquer momento. Porque gera nulidade. Por isso que nós falamos aqui que é anulação, a anulidade, né? Aqui gera anulabilidade. Se ninguém falar nada, o juiz passa a ter validade. Vai ser convalidada a competência dele. Aqui gera nulidade. O juiz absolutamente incompetente, ele praticou um ato, vai gerar nulidade. Bom, essa modificação de competência, como nós vimos aqui, nós temos também questão de cabimento. Quanto que é cabível aqui? Cabimento. Pode ser conhecida de ofício absoluta? Sim. Pode ser conhecida de ofício? Pode. Independentemente de qualquer provocação, a incompetência absoluta do juiz, ele pode declarar de ofício, sem ninguém ter falado nada que ele é incompetente para analisar aquela causa. E a incompetência relativa? Somente se for provocado. Então, não pode ser conhecida de ex officio, né? Pode aparecer em prova. Ex officio é sem pedido, sem requerimento. Não pode. Somente se for provocado, o juiz poderá manifestar sobre a incompetência relativa. Fora isso, ele não pode manifestar. Aí nós temos aqui, forma de alegação. Como que eu posso arguir aqui? Aí eu vou chamar a atenção lá do processo civil, só para que você não esqueça. No processo civil, pode ser alegada em preliminar. No processo do trabalho, pode ser alegada em preliminar. Preliminar do quê, professor? Preliminar de contestação. Preliminar de contestação. Vou deixar aqui também a mesma coisa. Preliminar de contestação. Então, no processo civil, eu posso alegar em preliminar de contestação. No processo de trabalho, em preliminar de contestação. Essa aqui é a incompetência absoluta. Agora, e a competência relativa? No processo civil, pode ser alegada em preliminar de contestação. Pode não, né? Deve, vamos falar que deve. Hein? Vou colocar até de outra cor. E no processo do trabalho? No processo do trabalho, pode ser alegada em exceção de incompetência. Aqui é a chave de uma questão que pode cair na prova da OAB para vocês, ou qualquer outro concurso que seja cobrado. Exceção de competência. Aqui é igual. O que é igual, vou deixar aqui
Vamos deixar de preto, que é igual aqui. O diferenciado está aqui, ó. Então, no processo civil, eu alego a exceção à incompetência absoluta ou à incompetência relativa em preliminar de contestação. Eu não posso arguir no processo civil exceção de incompetência relativa. Não existe mais após a alteração do CPC. Vou colocar o CPC aqui para você ficar bem claro isso aqui. Artigo 337. Tá? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar o quê? Incompetência absoluta e relativa. Se é antes de discutir o mérito, se é antes de analisar o pedido, nós chamamos de preliminar. Então, antes do mérito, eu vou analisar as preliminares. Quais são as preliminares do CPC? Estão todos aqui no 337, aqui está a cola. E da CLT? A mesma coisa. E por que da CLT é a mesma coisa? Porque a CLT não trouxe um rol como tem no CPC. E, pelo fato de nós não termos no CPC, na CLT, a gente usa subsidiariamente o CPC. Por quê? Existe a omissão e não existe incompatibilidade a utilizar esses artigos. Então, no processo civil, eu uso incompetência absoluta e relativa. Professor, mas se tem aqui a incompetência absoluta e a relativa, que deve ser arguída em preliminar antes de discutir o mérito, e o senhor disse que eu vou utilizar o CPC por causa da CLT, tem omissão, por que eu não utilizo aqui também preliminar na CLT? Porque a CLT não é omissa com relação à exceção de incompetência. Eu trouxe aqui para vocês. Aqui, ó, artigo 800, reforma de 2017, fala que é apresentada exceção de incompetência, então, eu vou arguir exceção. Aí, na justiça comum, no processo civil, se o juiz for incompetente, eu não vou alegar exceção de incompetência? Não, jamais. Se cair em prova isso aí, está errado, não pode alegar, arguir exceção de incompetência na justiça comum com relação à incompetência relativa. E aí, então, o que eu faço? Lá é preliminar na contestação. Na própria contestação, você vai mencionar que aquele juiz ele é incompetente, porque o local dos fatos, por exemplo, foi Muzambinho. Então, não é em Guaxupé que tem que ser analisado aquela causa. Tem que ser analisado lá em Muzambinho. Então, nós temos aí a questão da exceção de incompetência. Voltando ao nosso quadro aqui. Deixa eu ver aqui o nosso quadro. Deixa eu ver aqui. Aí nós temos aqui o próximo tópico com relação à modificação da competência. Eu posso modificação da competência. Pode ser modificada? Não pode modificada. Por que não pode ser modificada? Porque é matéria de ordem pública. E a relativa pode ser modificada? Pode ser modificada pela prorrogação. E ainda pode ser modificada pela conexão. Há uma conexão entre as ações, aí determina, encaminha para outro lugar. Então, nós temos aqui o que pode, não pode. Vou colocar isso aqui. Outra situação, vamos ver, nulidade. Já falei que a questão da nulidade, já mencionei, né? Nulidade, vamos colocar aqui nulidade. Gera nulidade. Aqui nós temos gera nulidade absoluta. E aqui a nulidade é relativa, né? Nulidade relativa. Significa que se ninguém falar nada, haverá prorrogação. Se ninguém falar nada. Já mencionei aqui no item anterior. Pronto. Ação rescisória. Eu posso entrar com ação rescisória?
Se houver anulidade absoluta, o que é ação rescisória? É aquela ação que você pode propor para anular uma sentença transitada em julgado. Isso. Você tem uma sentença, transitou em julgado, não cabe mais recurso. Ora, mas eu posso tentar rescindir essa decisão? Sim, chama-se ação rescisória. Qual é o prazo que eu tenho para interpor uma ação rescisória? 2 anos a partir do trânsito em julgado. Por isso que uma sentença transitada em julgado, ela somente será soberanamente, que eu não posso mais alterá-la, transitada em julgado, a partir dos 2 anos da ação rescisória. No caso da incompetência absoluta, eu posso interpor uma ação rescisória? Sim, poderá ser objeto de ação rescisória. E no caso da relativa? Não posso. Não pode mais ser questionado aquela decisão. Tornou-se transitado, julgado definitivamente. Então, nós temos aí a questão, essas observações são importantes para que você possa entender. Só a questão aqui, pode ser modificada pela prorrogação, pela conexão e continência. Um pouquinho de processo do trabalho, né? Mas está lá ligado ao processo civil. Vamos ver o que é conexão e o que é continência. Vou pegar o artigo lá do CPC, para a gente poder entender melhor isso aqui. Conexão. Deixa eu ver aqui. Não peguei CLT. Conexão. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando for comum pedido ou a causa de pedir. E continência. Dá-se continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais ações. Então, nós temos aqui o que seria conexão e continência. Vamos copiar. Cadê aqui? Quadro. Conexas. E o outro aqui. Conexão. Cadê? Onde está o artigo? Vamos tentar liquidar isso aqui. Vocês não errar nunca em prova. Esse tópico. Processo civil, trabalho. Então, conexão. Conexão. Continência. Observe a conexão. Eu tenho 2 ou mais ações. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Quando for comum, aqui já vem uma diferença. Aqui é comum. Quando houver identidade, então aqui já é diferente, quanto às partes e a causa de pedir. Existe uma identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma ação, por ser mais amplo, abrange o das demais. Aqui, reputa-se conexa quando for comum pedido ou a causa de pedir. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Aqui é um ou outro. Conexão. Então, você vai ficar, ó o X, conexão. Ou um ou outro. Ou um ou outro. Então, a ação vai ser conexa quando 2 ou mais ações, quando for comum pedido ou a causa de pedir. É comum. Pedido ou a causa de pedir. E a ação, a continência daquela ação
existe a identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as demais ações. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho ali a continência, por exemplo, a parte ela entrou com o pedido de férias, 13º, horas extras e acidente do trabalho. E entrou com uma outra ação pedindo os danos morais. Observe, existe a mesma, o autor é o mesmo. O autor aqui é o mesmo na parte. Existe, então, uma identidade quanto às partes. E a causa de pedir? Aqui pede hora extras, férias, 13º, acidente de trabalho. E na outra ação está pedindo o quê? Os danos morais. Então, existe duas ações entre identidade de partes. Mas, o que nós temos aqui? O pedido de uma abrange o da outra. O pedido aqui do acidente do trabalho, ele não pediu dano moral aqui, mas pediu na outra ação. Existe uma continência nessas duas ações. Então, se há uma continência, o que eu posso pedir? O que o juiz pode determinar? Eu posso pedir a unificação, vou pedir a união desses dois processos, para que haja uma decisão uniforme, unânime ali para as partes. Então, é aí que nós temos. Agora, quando eu tenho repúdio desconexo duas ou mais ações, quando lhe for comum pedido, então tem duas ações, em que aí você tem, sim, dois reclamantes diferentes. O reclamante A e o reclamante B. O reclamante A trabalhou na mesma fazenda, no mesmo período contratual, no mesmo horário de trabalho. Imaginem marido e mulher trabalhando com um fazendeiro. E aí eu tenho, o marido entra com uma ação e a mulher entra com outra ação. Ora, a decisão ali são as mesmas partes, mesmo depoimento. Você vai mudar o depoimento pessoal do autor. Mas você tem ali a comunhão, né, uma união ali, uma conexão entre os pedidos. O pedido é comum, é tudo igual. Então, pode o juiz determinar conexão desses dois processos? Pode. Pode pedir o quê? A união desses dois processos. E aqui eu tenho a identidade de parte, o que é diferente entre conexão e continência. E por que está aqui, ó? Pode ser modificada pela prorrogação, quando ninguém fala nada, pela conexão. De repente, unificou entre dois processos, mas foi para um outro juiz. Aí ele manda para aquele outro juiz analisar. Houve uma mudança ali de competência de juiz. E a continência, a mesma situação. Espero que tenham entendido a questão da conexão. É só lembrar do xizinho, ou é um ou é outro. Conexão. Se você lembrar isso aqui, você não erra, porque o que vai diferenciar numa prova, quando você estiver fazendo qualquer prova, né? O que vai diferenciar aqui, ó, a questão aqui ou é um ou é outro. Aqui, ó, ou é um ou é outro. Aqui não. Aqui não tem ou um ou outro. Você tem uma identidade de partes. Então, conexão, é só lembrar conexão, vai unir. Lembra? Lembra quem mexe com materiais de construção? O que você pede a conexão? Conexão, para que servem aquelas conexões? Para unir um cano no outro. Então, você tem a conexão. Então, vai unir. Um ou outro. Conexão. Espero que tenha entendido. Vamos lá. Continuando aí. A prevenção aqui, ó, quando eu posso também ter aqui, ó, tem situações de prevenção que o juiz toma conhecimento. Aquele primeiro juiz que tomou conhecimento, aí nós vamos imaginar numa cidade em que tem duas varas. Então, dois juízes do trabalho. E o que vem a ser a prevenção? Significa aquele que chega antes. Aquele que tomou conhecimento primeiro do processo só pode ser lá naquele juízo. Quer ver o exemplo? Prevenção. Vou escrever aqui a prevenção. Prevenção. Nós temos aqui a prevenção. Significa chegar antes. Então, o processo chegou antes daquele juiz. Imagine uma cidade, exemplo. Uma cidade tem 30 varas. Aí você ajuizou uma ação, a reclamação, caiu na terceira vara.
E na terceira vara, esse juiz, o pedido que você quer danos morais. Esse juiz nunca deu dano moral para nenhum empregado. Imagine essa seguinte situação. Aí, o que acontecia antigamente? Caiu na terceira vara? Puxa vida, então vamos fazer o seguinte. Não comparece na audiência. Aí, o reclamante, no dia da audiência, não comparece. Nós teremos o arquivamento. Pode esse empregado ajuizar de novo para ser sorteada para uma dessas outras aqui, novamente? Não, porque há ali o caso de prevenção. Esse juiz aqui da terceira vara, se ele ajuizar novamente essa ação, ele terá que endereçar para esta vara do trabalho, porque houve o quê? A prevenção. O juiz que tomou conhecimento, ele tem competência até o final do processo. Aí, se ele não comparecer, tudo bem, se ele não comparecer, não vai mais precisar analisar. Mas se ele ajuizar novamente a ação, aquele juiz tornou-se prevento. Isso já foi cobrado uma vez na prova da OAB. Aconteceu o seguinte exemplo. O empregado ele tinha ajuizado uma ação na 250ª vara. Acho que é desse jeito mesmo que fala. Então, entrou na 5ª vara do trabalho de, vamos supor, não lembro da cidade certinho, vamos supor que é em Belo Horizonte. São Paulo, né? São Paulo tem muita vara, Belo Horizonte não tem muita, não. São Paulo. Ele ajuizou. Na primeira audiência, ele não compareceu. Então, na primeira audiência, não compareceu. O que acontece? Arquivou. Isso narra no problema. Foi arquivada a ação. Aí você tinha que entrar com uma reclamação trabalhista. Na reclamação trabalhista, você tem que fazer um endereçamento. Aí você coloca lá, ao juízo da vara do trabalho de São Paulo. O aluno que colocou desse jeito, ele perdeu ponto. Ele não ganhou pontuação do endereçamento. E por quê? Ele não ganhou porque houve o arquivamento, então o juiz tornou-se prevento. Então ele teria que ter colocado aqui ao juízo da vara do trabalho de São Paulo para pontuar, ganhar lá 0,10 pontos, 0,10 dessa negócio, acho que era 0,10 ou 0,20. Então é a questão da prevenção. No caso lá da competência em razão da matéria, aqui que nós falamos aqui do competência em razão da matéria, nós temos que o juiz do trabalho, ele tem competência nas hipóteses do artigo 114. Então, o que está previsto lá no artigo 114? Lá na Constituição Federal. Constituição Federal aqui. O artigo 114 ele apresenta, né? Apresenta quais as competências do juiz do trabalho, da justiça do trabalho. Aí nós já tratamos de cada item daquele. A questão as questões de relação de trabalho, falamos do exercício do direito de greve, falamos do dano moral, falamos da representação sindical, sindicato contra sindicato, sindicato contra empregado, sindicato contra empregador, falamos do mandado de segurança, falamos do habeas corpus, falamos do habeas datas, falamos daquele conflito entre órgãos, né, da Justiça do Trabalho, indenização por dano moral, patrimonial, também relacionados com a relação de trabalho. Falamos com relação à execução de ofício das contribuições previdenciárias relacionadas àquele caso que o juiz julgou. Então, essas são as competências do juiz do trabalho. E o juiz do trabalho, o empregador faliu, o empregador quebrou. Pode o juiz do trabalho analisar a questão de falência? Não, porque nós temos lá o juiz universal, o juiz estadual que vai analisar aquela questão. Não pode ser na Justiça do Trabalho. Professor, mas era empregado, tem que receber. Quando chega a apurar o valor, o juiz vai encaminhar vai determinar que o reclamante ajuize lá na Justiça Comum para poder ter direito de receber os valores que lhe seriam devidos. Então, nós temos a questão da incompetência absoluta, está fácil de identificar numa prova. Numa prova de segunda fase em que há consulta,
você tem que ter o conhecimento do artigo 114 da Constituição Federal para poder identificar o que é julgado na Justiça do Trabalho. E nós temos a seguinte situação. O que é da Justiça do Trabalho está na Constituição Federal. O que é da Justiça Federal está na Constituição Federal. O que é da Justiça Eleitoral está na Constituição Federal. O que é da Justiça Militar está na Constituição Federal. E o que é do juiz de direito não está na Constituição Federal. Por isso que nós chamamos que a competência do juiz de direito, do juiz estadual, é uma competência residual, o que não é da Justiça do Trabalho, o que não é do direito eleitoral, o que não é da Justiça Federal, o que não é da Justiça Militar, não é da Justiça Especializada, vai para a Justiça Residual, que é a Justiça, que é o juiz de direito. Quando nós falamos da competência, critérios, vamos falar aqui sobre os critérios relativo, questão territorial, competência para julgar, né? Critério relativo, territorial, competência para julgar a ação. Ó, se você pegar aí a sua CLT, você pegar ali o artigo 651, nós temos a primeira hipótese de julgamento, juiz, que é no caso da prestação de serviço. Quem tem competência para julgar? O juiz do local da prestação de serviço do empregado. O empregado trabalhou em Guaxupé, é o juiz de Guaxupé. Ah, mas ele pode entrar na Bahia? Se ninguém falar nada, ninguém alegar que é incompetente, vai ser na Bahia. Geralmente não é isso que acontece. Então, nós temos lá, prestação de serviço. Aí agora eu estou dando uma dica para a prova da OAB, após várias análises de questões, o que eles cobram. Então, nós temos que, de acordo com a OAB, né? Prova da OAB. Prova da OAB. Isso com base em questões que já foram corrigidas e eles não aceitaram o recurso. O artigo 651 afirma ser o local da prestação de serviço o juiz competente. Artigo 651 afirma ser o local da prestação dos serviços o juiz competente para analisar a causa. A reclamação. Prestou serviço em Guaxupé, mas reside em Belo Horizonte, juiz competente é o de Guaxupé. Aí tem a questão da OAB aqui agora, aqui, ó. A OAB, ela entende como competente o juiz do lugar da contratação. Exemplo. Foi contratado em Belo Horizonte e prestou serviços em Guaxupé. A prova da OAB já considerou isso aí. Não é o correto, porque se foi contratado, se você analisar de forma a lei, ao pé da letra, foi contratado em Belo Horizonte, mas prestou serviço em Guaxupé, ele só poderia entrar com a ação em Guaxupé. Foi isso que aconteceu. Aí foram vários recursos interpostos por conta disso, mas a OAB não considerou. Ela falou, foi contratado em Belo Horizonte e prestou serviços em Guaxupé, o juiz competente seria Belo Horizonte, juiz de Belo Horizonte, ou de Guaxupé. Essa é uma observação da prova da OAB. Uma outra questão que nós temos que ficar atentos com relação ao artigo 651 é o caso do representante comercial. Lá vai falar agente ou viajante comercial. Se for lá conferir no artigo 651, parágrafo 1º, nós temos lá agente ou representante. E aí vem a questão que pode cair na sua prova. Aqui não tem mistério, não. Você tem que decorar duas situações. Local da agência ou local da filial.
Se o empregado estiver subordinado ao local da agência ou a uma filial, é lá que ele deve propor uma ação. Exemplo, o empregado foi contratado em Varginha para trabalhar em Guaxupé. Atenção, o empregador aqui, ó, ele foi contratado como representante comercial. Ele foi contratado em Varginha para trabalhar em Guaxupé. Guaxupé não tem nenhuma agência, nenhuma filial. E o empregado está subordinado à empresa de Varginha. Ora, essa é a primeira exceção. A regra, nós falamos que o empregado vai ajuizar a ação no local da prestação de serviço. A primeira exceção está aí. Guaxupé não tem nenhuma agência e não tem nenhuma filial e o empregado está subordinado à empresa de Varginha. Então, ele tem que ajuizar a reclamação em Varginha, mesmo tendo trabalhado em Guaxupé. Primeira exceção. E a exceção da exceção. Caso não haja agência ou filial a que o empregado, representante comercial, esteja subordinado, a competência será do juízo do domicílio do empregado ou da localidade mais próxima. A escolha dele. É ele que escolhe. Peço, por gentileza, se ficou alguma dúvida disso que eu falei, que abra o microfone ou mande uma pergunta no chat, porque senão pode ficar dúvida. Eu vou repetir novamente, para que vocês entendam. Olha só. Acho que alguém levantou a mão aqui. Quando levanta a mão, eu dei sorte de eu estar olhando para a tela que eu vi. Não, é que você falou que vai repetir, então por isso que eu abaixei a mãozinha. Então tá bom. Então vamos repetir de novo, para não ficar nenhuma dúvida, não pode ficar dúvida. Empregado normal. Por exemplo, você contratou um vendedor de loja, para trabalhar na loja. Você contratou e ele trabalha naquela loja ali. Ó. Ele pode entrar com a ação onde? Somente na onde ele trabalhou. Ele foi contratado em Varginha para trabalhar como vendedor, mas vendedor de loja. Ele não é viajante, ele trabalha na loja de Guaxupé. Então, ele só pode entrar com a ação em Guaxupé e, segundo a OAB, ele pode entrar lá em Varginha, onde ele foi contratado. Mas ele não é viajante. Agora, ele foi contratado lá em Varginha, agora é viajante, ele fica viajando. Vai trabalhar em Guaxupé, vai trabalhar em Guaranésia, vai trabalhar em Muzambinho, São Pedro da União, Jacuí, Acebuga, ele faz essas regiões aqui. Ele viaja nessa região. Mas ele foi contratado em Varginha. A empresa que ele está subordinado é em Varginha, lá em Varginha. Se ele quiser entrar com a ação, ele pode entrar com a ação em Guaxupé? Não pode, porque ele teria que entrar lá em Varginha, onde ele está subordinado. Está subordinado lá a Varginha. Agora, ele foi contratado para trabalhar aqui, mas não existe empresa que ele está subordinado. Não tem prova nos autos que ele está subordinado a Varginha. Então, nesse caso, ele pode ajuizar a ação onde? No domicílio dele. Se ele morar em Guaxupé, ele pode ajuizar em Guaxupé. Ou se ele mora no Rio de Janeiro, ele pode ajuizar no Rio de Janeiro, entendeu? Vai ser a escolha dele. Ou ele ajuiza no domicílio dele, ou ele ajuiza na localidade mais próxima. Isso é a escolha dele. É ele que vai decidir onde que vai ajuizar essa reclamação. Entenderam? Entendeu, Rosana? Dá um exemplo para mim de uma...
Exemplo do quê? De um vendedor que não tenha uma agência, uma filial, uma matriz. Eu só não consegui. Eu entendi que uma pessoa que trabalha Olha cá. prestando serviços em vários locais, ele pode ajuizar, né, no domicílio dele ou na localidade mais próxima, mas se não tem uma matriz, uma agência, uma filial, como é que faz? Sim. Ó, não, foi igual eu disse, não ficou demonstrado nos autos que ele está subordinado à Varginha. Não tem prova nos autos que ele está subordinado. Então, ele pode entrar em qualquer lugar? Pode entrar. Aí, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, existe uma empresa, uma loja, vamos supor, Magazine Luiza. Magazine Luiza. Imaginar que Magazine Luiza tenha vendedor Magazine, né? Escrevi ali errado. Tenha vendedor externo. Aí ele vende para o Magazine Luiza. Magazine Luiza tem Guaxupé? Tem. Tem São José? Tem. Tem várias cidades. Mas vamos imaginar que onde ele está trabalhando não tenha. Mas eu não consigo identificar no processo a qual loja ele está subordinado. Ele pode prestar contas para qualquer uma. Ele pode prestar conta para Varginha, para Alfenas, para São José do Pardo, para São Paulo. Ele não tem certo qual é a empresa que ele está vinculado, subordinado. Se eu não consigo identificar qual é a empresa que ele está subordinado, ele pode ajuizar a ação ou no domicílio dele, ou onde ele quiser, independentemente ali. Então, é uma questão seguinte, como é que acontece isso na prática? Dificilmente, eu entendi essa pergunta porque você deve estar pensando, mas ele tem que estar subordinado a algum lugar. Com certeza ele tem que prestar conta para algum lugar. Perfeito. Mas pode acontecer que a empresa fala, não, pode falar para a empresa tal, ó, manda lá para tal lugar. Não é esse departamento aqui não, você tem que mandar para aquele outro lugar. Até mesmo ele não sabe para qual local que ele está realmente subordinado, já que ele pode prestar contas em outras localidades. Com isso, se não ficar demonstrado nos autos que ele está subordinado à empresa de Varginha, ele pode ajuizar a ação no domicílio dele ou em qualquer escolha, ou na localidade mais próxima dele, a escolha dele. Ficou claro? Juiz do trabalho pode julgar um crime de homicídio? Não. Juiz do trabalho pode julgar um crime de furto? Não. Na empresa? Não pode. Juiz do trabalho pode julgar um caso de estupro na empresa entre o empregado? Não pode. Por quê? O juiz do trabalho não tem competência para julgar isso. Juiz do trabalho pode julgar uma questão de não recolhimento de impostos, questão tributária na empresa? Não pode, porque o juiz do trabalho não tem competência para isso. Juiz do trabalho pode julgar a questão de guarda de filho do empregado que trabalha na empresa? Não, não pode, porque o juiz do trabalho não tem competência com relação ao direito de família. Qual que é a competência do juiz do trabalho? A competência do juiz do trabalho está elencada no artigo 114 da Constituição Federal e você tem também a CLT para sanar qualquer dúvida. Lei 5584/70. Essa é a Lei 5584/70, dispõe sobre normas de direito processual do trabalho e altera o dispositivo da consolidação das leis do trabalho. Aí nós temos aqui no artigo, acho que é artigo 3º, deixa eu ver aqui, artigo 4º. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada, a que se refere o parágrafo anterior, considerado para esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento. Parágrafo anterior. Quando o valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não exceder a 2 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar de ata e tudo. E aqui fala, salvo se versar de matéria constitucional. Então, nenhum recurso cabe das sentenças
em dissídio de alçada, que é o procedimento sumário, salvo se violar matéria constitucional. Artigo 651. Olha lá. Competência das juntas de conciliação não é junta, é vara do trabalho, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador. Cuidado com o que está escrito aqui, ó. A competência das varas é pela localidade onde o empregado, que é reclamante, ou o empregado que é reclamado. O empregado pode ser reclamante quando ele entra com a ação. Quando o patrão entra com a ação contra ele, no caso lá de inquérito, apuração de falta grave, é um exemplo, ele é o reclamado. Então, o empregador pode ser o reclamante também. Por isso que fala, é a localidade onde o empregado, que é reclamante, ou o empregado, que é reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local no estrangeiro. Eu nunca esqueci disso aqui, porque quando eu fiz meu concurso para a Justiça do Trabalho, inclusive que eu passei, e na época eu passei em segundo lugar, e eu errei essa questão, e aí eu passei em primeiro lugar, e eu errei essa questão, passei em segundo lugar. Por causa dessa questão. Na hora que eu vi isso aqui, reclamante ou reclamado, eu não ligo a atenção. Não, mas reclamado não, é só onde o reclamante prestar serviço, e não onde o reclamado. Entendeu? Eu estava tão nervoso, tão ansioso no dia dessa prova, não esqueço, isso foi mais ou menos em 1992, estava tão ansioso que eu estava só acertando a prova toda. Sabe quando você vai fazendo a prova, você vai sentindo, nossa, está dando certo. Você vai ficando emocionado que o negócio está acertando. Você sabe quando você está acertando. Você tem noção, quando você estudou, que você está indo bem. E chegou nessa questão, eu perdi essa questão aqui. E o ponto dessa questão me jogou assim, baixou a minha média, e a outra aluna, a outra pessoa que passou, ela conseguiu uma pontuação a mais que eu, ela passou em primeiro lugar, eu passei em segundo lugar. Foi interessante esse caso. E interessante para uma mulher, né? E esse concurso que eu fiz, porque eu fui fazer uma estatística, eu tinha essa mania de fazer estatística em provas de admissão. Nesse concurso que eu fiz, foram várias, né, regiões que foram cobradas em primeiro lugar, acho que eram 17 regiões em que tinha. Das 17 regiões, todos os primeiros lugares foram as mulheres. Parabéns a todas as mulheres. Elas geralmente são mais dedicadas, mais esforçadas do que nós, homens. Então, competência para julgar aqui, no artigo 651, nós falamos aqui, ó, parágrafo 1º, agente ou viajante comercial, competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência filial e está o empregado, e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, se não tiver nenhuma empresa subordinada, vai ser a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. A competência das varas de julgamento estabelecida nesse artigo estende aos dissídios ocorridos em agência filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo. Vou escrever para ficar mais fácil essa parte aqui, ó. Garganta já secou. Olha lá. Vamos falar aqui do parágrafo 2º, artigo 651. Se o empregado for brasileiro e for contratado no Brasil para trabalhar no exterior, o empregado é brasileiro, está aqui no Brasil, ele foi contratado aonde? Foi contratado no Brasil. Para ele trabalhar aonde? Lá no Iraque, imagina. Onde que ele pode ajuizar a ação? Ele poderá ajuizar a demanda trabalhista no Brasil. Mas tem exceção. Salvo, se houver norma internacional
prevendo o contrário. Se tiver uma norma internacional entre o Brasil e o Iraque falando que os empregados têm que se ajuizar a ação lá no Iraque, ele não pode ajuizar aqui. Tá bom? Trabalhou no Iraque. Qual que é o direito processual que vai ser aplicado? O cara trabalhou lá no Iraque, mas não tem norma internacional, ele vai ajuizar a ação aqui no Brasil. Qual que é o direito processual? O direito processual é o brasileiro. É a CLT, mesmo processo de trabalho para utilizar. E o direito material? É, em regra, a lei do país da prestação de serviço. Temos aqui o princípio da territorialidade. Então, vamos lá, repetindo. Empregado é brasileiro, foi contratado para trabalhar no Iraque. Ele pode ajuizar a reclamação no Brasil? Pode, se não tivermos nenhuma norma internacional prevendo o contrário. Tá, ele ajuizou para o Brasil. Eu vou usar o processo do trabalho brasileiro ou o processo do trabalho do Iraque? Processo do trabalho brasileiro. Está aqui. E o direito material, que fala sobre férias, 13º, horas extras, eu vou utilizar a lei brasileira ou a lei do Iraque? Aí é que fala que a regra a ser utilizada é a regra do Iraque, e não a regra do brasileiro. Mas olha uma exceção aqui. Exceção. Se o empregado já trabalhava no Brasil, trabalhava na Coca-Cola, por exemplo, e foi cedido, isto é, foi removido também, pode ser removido, ou foi contratado por empresa com sede no Brasil para trabalhar no Iraque, exterior, nesses casos, aplica-se a norma mais favorável. Lei 7.084/82 é a regra. Então, repetindo. Empregado é brasileiro. Foi contratado no Brasil para trabalhar no Iraque. Ele pode ajuizar a ação aqui no Brasil e ele pode ajuizar a ação no Iraque? Pode. Pode ajuizar a ação aqui, quando ele volta, ou ele pode ajuizar lá no Iraque também para ter os direitos trabalhistas dele. Mas, ele pode ajuizar aqui no Brasil sem nenhuma exceção? Não, temos exceção. Se houver uma norma internacional prevendo que ele só pode ajuizar lá, ele não vai poder ajuizar no Brasil. Certo? Primeira observação. Segunda observação. Qual que é o direito processual que vai ser utilizado? O processo do trabalho brasileiro ou o processo do trabalho relacionado ao Iraque? Vai ser o processo do trabalho brasileiro. Segunda situação. Com relação à lei, o direito material, que fala sobre férias, 13º, horas extras, fundo de garantia, nós não sabemos se tem isso lá. Então, vai ser a lei que vai ser aplicada, em regra, o que tem direito vai ser a regra de lá. O que tem lá, não sei se tem férias, se tem salário mínimo, nós não sabemos. Então, a regra a ser aplicada é a regra de lá. Mas temos exceções? Temos. Temos exceção aqui. E o que é essa exceção? Se o empregado já trabalhava no Brasil, trabalhava aqui na Mendes Júnior do Brasil aqui, aí ele foi cedido para o Iraque, ou ele foi contratado por uma empresa brasileira com sede aqui no Brasil para trabalhar lá no Iraque. Nesse caso, eu vou aplicar a lei brasileira ou a lei do Iraque? Aí é uma exceção. Como ele já estava trabalhando aqui, ele foi cedido, foi mandado para fora, ele vai poder escolher qual que é a lei mais favorável que aplica a ele. De repente, no Brasil, ele recebe 2 salários mínimos. E lá ele recebe em dólar. De repente, ele vai querer o quê? A regra de lá, que é em dólar, do que a regra brasileira, que é em reais. Então, nós temos aqui essa exceção com relação ao parágrafo 2º do artigo 651 da CLT. E aí, para terminar, para a gente encerrar por hoje, com chave de ouro, nós vamos para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 651, que é facinho. Imagina lá no artigo 651, tem aqueles empregados que trabalham fora.
trabalha somente promovendo a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Você tem aquela pessoa que trabalha em feiras de exposições, de Expoagro, por exemplo, aqueles que trabalham em feiras, aquelas feiras que tem em cada cidade, ou barracas que faz uma cidade e outro. Esses empregados, né, o empregador que promove atividade fora do lugar do contrato, e aí o exemplo que eu vou dar aqui é feiras, né? Teatros, podemos colocar também o circo. Trabalhar hoje aqui, depois de Alfena, depois Varginha, circo. Nessa hipótese, poderá ajuizar no local da prestação de serviço ou no local da contratação também. O cara foi contratado, está aqui em Guaxupé, o circo está aqui em Guaxupé. Aí ele é contratado aqui em Guaxupé. Aí de Guaxupé ele vai para Alfenas, depois ele vai para Varginha, depois ele vai para Belo Horizonte. Então ele pode ajuizar onde? No local da prestação de serviço. Está lá em Belo Horizonte, ele pode ajuizar lá? Pode. Aí ele voltou para Guaxupé. Ele pode ajuizar aqui em Guaxupé, onde ele foi contratado? Também pode. Essa é a regra, e aí a gente encerra hoje o tópico com relação a... Praticamente falamos tudo sobre questão de competência. Na próxima aula, talvez eu traga aqui alguns exemplos, só para a gente fixar mais esses pontos, e falando sobre também de questão de... Retornando um pouquinho só na questão da incompetência relativa e incompetência absoluta. Espero que tenham gostado.